Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, terça-feira da primeira semana do Advento. O evangelho de hoje é o evangelho de Lucas 10, versículos do 21 ao 24. Naquele tempo, Jesus exultou no Espírito e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo, e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo, e não puderam ouvir. Realmente, os discípulos e aqueles que conviveram com Jesus viveram um período assim extraordinário de graça, né? Tempo literalmente do Kairos, da manifestação visível de Deus no meio dos homens. Né? Quantos não quiseram ver isso, né? Quantos não almejaram vivenciar isso? Mas aqueles homens e mulheres foram escolhidos por Deus para aquele momento. Né? O tempo da graça. Aqui Jesus deixa bem claro que ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai. Por quê? Porque o Filho saiu do Pai. Aqui é o trecho da confirmação do concílio de Nicéia do homoúsios, né? Da mesma substância. Cristo não foi criado pelo Pai, senão ele seria uma criatura como nós. Ele foi gerado pelo Pai. Ele sai de dentro do Pai. Por isso que ele afirma: o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e somente nós os conhecemos. Né? Porque ele saiu do Pai. Ele foi gerado pelo Pai. E é interessante que Jesus louva o Pai justamente o fato de ele se revelar aos pequeninos. Por que aos pequeninos? Porque eles não criam oposição a Deus, à ação de Deus em sua vida. Aqui entra o aspecto de ter humildade, de deixar de lado a soberba, a arrogância, porque esse tipo de situação nos leva ao enfrentamento de Deus, ou seja, a não querer Deus, a dificultar a entrada de Deus em nossa vida, porque confiamos mais em nós mesmos. Então isso impede o nosso contato com Deus. É como se nós fechássemos a porta da nossa alma para Deus. A partir do momento que eu acho que eu sou autossuficiente, que eu acho que eu não preciso de ninguém, que eu não preciso de Deus, que tudo isso é uma balela, é uma criação, isso e aquilo, eu deixo com que a arrogância e a soberba tomem conta de mim. E isso impede a ação de Deus na minha vida. Não porque Deus não queira fazer parte da minha vida, eu simplesmente não convido a entrar. Lembremos do trecho do livro do Apocalipse, né? Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei com ele e cearei. Né? Deus não interfere na nossa vida, Deus não nos obriga a aceitá-lo. O que ele faz é bater a porta. Para que ele entre na minha vida, eu tenho que abrir a porta, eu tenho que permitir que ele faça parte da minha vida. As pessoas que se confiam em si, que confiam no dinheiro, que são arrogantes, prepotentes e soberbas, elas não abrem a porta para Deus, porque elas confiam no dinheiro, confiam no seu poder, confiam na sua inteligência, na sua capacidade e impedem a ação de Deus na sua vida. Então, nós temos que sempre compreender que o melhor caminho para que Deus faça parte da nossa vida é abrir-lhe a porta, ou seja, é agir com humildade. Independente da posição social que nós tenhamos, independente da capacidade intelectual que possamos vir a ter, devemos sempre compreender que a nossa relação com Deus é de humildade. Ele deu a vida por todos nós. Então, o mínimo que nós temos que ser a Ele é gratos. E não nos colocar numa posição de superioridade, tentando afastá-lo da nossa vida. Nós precisamos de Deus. Deus não precisa de nós. Mas mesmo Ele não precisando de nós, Ele quer fazer parte da nossa vida. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.